Você já se sentiu rejeitado e reagiu de uma forma que nem você entendeu? Uma dor que veio forte demais, desproporcional ao que aconteceu. Um incômodo que não passa, que fica, que insiste, que volta. Uma sensação difícil de explicar. Como se no fundo tivesse algo errado com você. Como se você não fosse suficiente. E o mais estranho é isso. Às vezes foi só um silêncio. Uma mensagem não respondida, um afastamento sutil, mas dentro de você pareceu muito maior, muito mais profundo, muito mais doloroso. E aí você tenta racionalizar. Não é nada. Eu estou exagerando, isso não deveria me afetar, mas afeta e continua afetando. E talvez você nem perceba, mas não é a primeira vez. Essa sensação já apareceu antes, em outros momentos, com outras pessoas, em outras situações, e sempre com a mesma intensidade, como se algo dentro de você fosse ativado, como se tocassem exatamente no mesmo ponto. Agora eu te faço uma pergunta mais séria. Por que isso te atinge tanto? Por que algo aparentemente pequeno desorganiza tanto o que você sente? Porque a rejeição tem esse peso. A resposta pode não estar no presente. Na verdade, quase nunca está. Porque essa dor não começou hoje. Ela começou muito antes, nos primeiros anos da sua vida, quando seu cérebro ainda estava se formando e aprendendo o que significava ser visto, acolhido ou deixado de lado. A neurociência é clara e implacável nesse ponto. Em 2003, Naomi Eisenberger e sua equipe da UCLA realizaram o experimento Cyberball. As pessoas jogavam uma bola virtual com outros participantes, na verdade, um programa de computador. Quando eram excluídas do jogo, um simples silêncio social. O cérebro delas ativava exatamente as mesmas regiões que processam a dor física. O córtex cingulado anterior dorsal e a ínsula anterior. Quanto mais intensa a sensação de rejeição relatada, maior a atividade nessas áreas. Ou seja, para o seu cérebro, ser ignorado ou rejeitado dói tanto quanto uma pancada no corpo. A dor social não é só emocional, ela é biológica, real e ancestral. Evoluímos assim porque para nossos antepassados a exclusão do grupo significava a morte certa. Mas porque em algumas pessoas esse alarme dispara com tanta força, mesmo diante de sinais mínimos. John Bowlby, criador da teoria do apego, explica que nascemos com uma necessidade biológica profunda de proximidade e proteção. Quando os cuidadores são inconsistentes, distantes ou emocionalmente indisponíveis, a criança desenvolve modelos internos de apego inseguro. Eu não sou suficiente. Ou as pessoas que amo vão me abandonar. Esses modelos não desaparecem na vida adulta. Eles ficam gravados como um sistema de alarme hipersensível. Qualquer afastamento sutil, um visto por último, um pé mais frio, um silêncio reativo, o mesmo pânico primitivo de quando éramos pequenos e o colo sumia. O apego ansioso, em especial, gera medo intenso de abandono e necessidade constante de confirmação. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, chamou um aspecto disso de compulsão à repetição. Nós, inconscientemente, repetimos padrões dolorosos do passado na tentativa, muitas vezes fracassada, de dominar e elaborar a dor que não conseguimos processar na infância. O paciente não se lembra do que esqueceu e reprimiu. Ele o atua, escreveu Freud. A rejeição atual não é só sobre o agora. É o inconsciente revivendo o trauma antigo, como se ainda houvesse uma chance de consertar o que doeu lá atrás. Melanie Klein foi ainda mais fundo nas raízes primitivas da psique.
na posição esquizoparanoide, a primeira organização psíquica do bebê. O mundo é dividido de forma radical entre bom, totalmente gratificante, e mal, persecutório, destrutivo. A rejeição ou a ausência é vivida como um ataque ao self, como se o objeto amado pudesse aniquilar ou desaparecer para sempre. Depois vem a posição depressiva, o medo real de perder o que se ama e a culpa por ter destruído o bom objeto na fantasia. É exatamente essa angústia arcaica que ressurge quando um simples afastamento te desmonta por dentro. Bessel van der Kolk, no livro O Corpo Guarda a Pontuação, mostra que o trauma não fica apenas na mente. Ele se inscreve no corpo e no sistema nervoso, rejeição repetida ou abandono emocional na infância hiperativa e amígdala. A amígdala, o detector de ameaças, e prejudica a regulação emocional. O corpo literalmente guarda a pontuação. Por isso o incômodo não passa e volta com a mesma força. Não é exagero, é memória somática. Gabor Maté, médico e pensador contemporâneo do trauma, complementa: muitas vezes a ferida não vem de um evento dramático, mas de um abandono emocional sutil e repetido. A criança internaliza: eu não sou digno de amor incondicional. Essa ferida grita na vida adulta, toda vez que alguém se afasta. O trauma é a ferida, não o evento em si, diz Maté, e essa ferida vive no corpo, manifestando-se como ansiedade, autodesvalorização ou reações desproporcionais. Até os filósofos compreenderam essa profundidade existencial. Søren Kierkegaard, pai do existencialismo, via na angústia o sinal de que estamos diante da nossa liberdade e finitude. A rejeição nos confronta com o vazio. Quem sou eu sem o olhar do outro? Essa angústia não é mera fraqueza, é a vantagem da possibilidade humana, o preço de existir de forma autêntica. Por isso, meu amigo, aquela dor desproporcional não significa que há algo errado com você. Ela significa que há algo muito certo. Seu cérebro e seu corpo estão fazendo exatamente o que foram programados para fazer: proteger você de uma ameaça que um dia foi real e vital. A boa notícia é que, quando você entende a origem desse peso, você para de lutar contra si mesmo. Você para de se chamar de exagerado, carente ou fraco. Você começa a olhar para essa dor com compaixão em vez de julgamento. Porque a rejeição ainda vai doer. Somos seres sociais por natureza. Mas ela não precisa mais te paralisar ou definir quem você é. E é exatamente aí que a cura começa. A infância como base. A infância é o lugar onde tudo começa. Não apenas no sentido biológico, mas no sentido psíquico mais profundo. É ali que o sujeito começa a se formar. É ali que ele começa a se perceber como alguém que existe no olhar do outro. É ali que ele começa a responder, mesmo sem palavras, as perguntas fundamentais que vão ecoar pela vida inteira. Eu sou amado? Eu sou visto? Eu sou suficiente? E essas respostas não vêm de explicações racionais. Elas vêm da experiência, do corpo, do olhar, do silêncio, do colo que está ou que falta. A experiência antes da palavra. Antes mesmo de entender o mundo com palavras, a criança já sente o mundo com todo o seu ser. Ela não precisa que alguém diga: você é importante. Ela precisa sentir isso, no olhar que se demora com afeto, na presença que acolhe sem pressa, na escuta que transforma o choro em conforto, na forma como é segurada quando o mundo parece grande demais.
porque nesse momento inicial da vida, o psiquismo ainda está sendo estruturado. O bebê não separa claramente o eu do outro. Ele é puro potencial, informação, e o ambiente ao seu redor é o principal escultor dessa formação. Donald Winnicott, pediatra e psicanalista inglês, trouxe um dos conceitos mais humanos e revolucionários da psicanálise: o ambiente suficientemente bom. Não se trata de um ambiente perfeito ou idealizado. Trata-se de um ambiente que responde de forma suficientemente sensível às necessidades emocionais da criança. Reconhece sua existência como ser separado e valioso. Sustenta sua presença no mundo. Oferece holding, sustentação física e emocional. Permite que a criança experimente a ilusão de onipotência no começo, o seio que aparece quando o bebê tem fome, e aos poucos a frustração necessária para o desenvolvimento. Quando esse ambiente suficientemente bom está presente, a criança constrói um self verdadeiro, autêntico, criativo, capaz de sentir e de ser. Ela desenvolve um senso interno de segurança e continuidade do ser. Mas quando isso falha de forma repetida, não por maldade, mas por ausência emocional, estresse parental, indiferença ou desconexão, algo se quebra. A criança começa a desenvolver um falso self, uma fachada adaptada que busca agradar para garantir sobrevivência emocional. Ela aprende a existir para o outro, em vez de existir para si. Não é sobre grandes traumas. Muitas vezes, quando falamos de infância e rejeição, as pessoas pensam imediatamente em abusos, violência ou abandonos dramáticos. Mas eu não tive uma infância ruim, dizem. E de fato, nem sempre estamos falando de traumas evidentes ou catastróficos. Estamos falando de coisas mais sutis, silenciosas e por isso ainda mais insidiosas. Ausência emocional. O corpo está ali, mas o afeto não. Falta de escuta verdadeira. Indiferença diante das emoções da criança. Presença física sem vínculo real. Cuidado funcional sem calor afetivo. Você está bem, dito mecanicamente, enquanto a criança sente um vazio imenso. Situações em que a criança tenta se conectar e encontrar apenas um olhar distante. Essas micro-rejeições se acumulam. Elas não deixam marca visível na pele, mas deixam uma ferida profunda na autoimagem. A contribuição de Melanie Klein. Melanie Klein mergulhou ainda mais fundo no mundo emocional primitivo do bebê. Para ela, desde os primeiros meses de vida, o bebê vive experiências emocionais intensas, carregadas de fantasias inconscientes. Ele não entende o mundo de forma lógica, mas sente com força avassaladora. Quando é acolhido, o seio bom, fonte de vida e gratificação. Quando é ignorado ou frustrado, o seio mau, persecutório que ameaça destruir. Na posição esquizoparanoide, predominante nos primeiros meses, o bebê divide o mundo em partes extremas, tudo bom ou tudo mal, a rejeição ou a ausência vivida como um ataque, gerando ansiedade persecutória. Ele projeta seus impulsos agressivos e introjeta um mundo interno fragmentado. Mais tarde, na posição depressiva, por volta dos 6 meses, o bebê começa a integrar a mesma mãe, pode ser fonte de amor e de frustração. Surge a culpa, o medo de perder o objeto amado e o desejo de reparação. Esse mundo interno, construído a partir dessas experiências precoces, não desaparece. Ele acompanha a pessoa pela vida inteira, coloindo a forma como ela percebe rejeição, amor e abandono. A formação da autoimagem. É exatamente na infância que se constrói o alicerce da autoimagem. Se a criança foi validada e acolhida,
Ela internaliza: eu sou digno de amor. Ignorada ou invisibilizada, ela sente: eu não existo de verdade. Rejeitada ou frustrada de forma inconsciente, ela carrega: eu não sou suficiente. Essa não é uma crença consciente que a criança pensa, é uma sensação visceral gravada no corpo e no sistema nervoso antes mesmo de haver linguagem para nomeá-la. E ela passa a viver a partir disso, muitas vezes sem nunca questionar de onde veio essa sensação de insuficiência. A leitura de John Bowlby. John Bowlby, com a teoria do apego, trouxe evidências científicas e clínicas para isso. O apego não é luxo, é uma necessidade biológica primária, programada para garantir a sobrevivência da criança. O bebê nasce buscando proximidade e proteção. Quando os vínculos iniciais são seguros, cuidador responsivo, consistente e sensível, a criança desenvolve uma base segura. Ela explora o mundo com confiança e regula melhor suas emoções. Quando os vínculos são inseguros, por ausência emocional, rejeição sutil, inconsistência ou indiferença, surgem padrões como apego ansioso, medo intenso de abandono, necessidade constante de confirmação, apego evitativo, dificuldade de confiar, fechamento emocional para não sentir dor novamente, apego desorganizado, confusão entre desejo de proximidade e terror de rejeição. Esses modelos internos de apego não somem na vida adulta, eles se manifestam exatamente quando surge um sinal de rejeição. O corpo reage como se a sobrevivência estivesse em risco. O que não foi dito, mas foi sentido. Às vezes ninguém precisou dizer explicitamente: você não importa, ou você é demais. Mas a criança sentiu isso quando tentou contar algo importante e foi interrompida ou ignorada. Buscou colo e encontrou distância. Expressou raiva, tristeza ou alegria e recebeu indiferença. Precisou de acolhimento e encontrou apenas correção ou silêncio. Esses momentos vão se acumulando silenciosamente, sem nome, sem elaboração. Eles criam uma marca invisível, mas poderosa. A marca é invisível. Então a criança cresce, mas leva consigo, no fundo do peito, crenças que organizam sua vida. Eu preciso fazer algo especial para ser amado. Eu não posso falhar, senão serei rejeitado. É perigoso me mostrar como sou. Ou, em outros casos, nem vale a pena tentar, porque vou ser rejeitado de qualquer jeito. Essa marca invisível influencia relacionamentos, escolhas profissionais, autoexigência e a forma como reage a qualquer sinal de afastamento. Por isso, quando falamos de rejeição hoje, daquele incômodo desproporcional, daquele silêncio que dói demais, não estamos falando apenas do presente. Estamos falando de uma estrutura que começou lá atrás, de experiências que não foram compreendidas na época, de sentimentos que não foram acolhidos, de um sujeito que muito cedo aprendeu a se perguntar: o que há de errado comigo? E talvez nunca tenha encontrado uma resposta compassiva. A boa notícia é que reconhecer a sua origem não é para culpar os pais ou se vitimizar. É para finalmente entender, é para olhar para aquela criança interior com a compaixão que ela não recebeu na época. Porque só quando entendemos de onde veio a ferida, podemos começar a curá-la de verdade. A marca invisível. A criança não entende rejeição como um evento pontual. Ela não pensa: isso aconteceu. Ela sente: isso é sobre mim. E é exatamente aí que algo decisivo acontece. Porque aquilo que foi uma experiência isolada se transforma em uma verdade interna. Uma verdade que se instala no corpo, na sensação de si, antes mesmo de haver palavras para nomeá-la.
Da experiência à identidade. Quando uma criança não é escolhida, não é vista, não é reconhecida, não é acolhida em sua existência, ela não conclui. O outro falhou ou o outro estava ocupado. Ela conclui no nível mais profundo. Eu não sou suficiente. Tem algo errado comigo. Eu não mereço ser escolhido. Isso não passa pelo pensamento lógico. Isso se instala como sensação, uma sensação contínua, difusa, de inadequação, como se o mundo inteiro confirmasse silenciosamente que ela é menos que. Essa passagem da experiência para a identidade é um dos processos mais silenciosos e poderosos da formação humana. A visão de Jacques Lacan. Jacques Lacan, um dos psicanalistas mais influentes do século XX, explica isso através do estágio do espelho. Por volta dos 6 a 18 meses, a criança reconhece sua imagem no espelho, ou no olhar do outro como uma totalidade unificada. Mas essa imagem é, ao mesmo tempo, uma identificação alienante. O eu se forma a partir de algo externo, do olhar do outro. O sujeito se constitui, portanto, a partir de como é reconhecido ou não pelo outro. Se esse olhar for falho ou instável, ausente ou frio, algo fica em falta, uma falta estrutural. Não é apenas uma dor emocional passageira, é uma falta que se torna parte da própria estrutura do sujeito. O indivíduo passa a se ver para sempre através dessa ausência, dessa falha no reconhecimento. O ego, para Lacan, é marcado por essa alienação primordial. Eu sou o que o outro me devolve como imagem. Quando o outro não devolve uma imagem valorizada, o sujeito carrega um vazio fundamental no cerne da sua identidade. A contribuição de Heinz Kohut. Heinz Kohut, o fundador da psicologia do self, aprofunda essa ferida no desenvolvimento do self coeso e vital. Para Kohut, o ser humano precisa, desde a infância, de self-objects, figuras que funcionam como extensões do self, fornecendo funções que a criança ainda não consegue exercer sozinha. Uma dessas funções essenciais é o espelhamento, ser visto, reconhecido, validado e refletido com alegria e aceitação. Quando o espelhamento é inadequado, inconsistente ou ausente, o self não se consolida plenamente, surge uma fragilidade estrutural. O indivíduo cresce com uma necessidade crônica de validação externa para sentir-se inteiro. Mais grave ainda, instala-se uma sensação interna de vazio, de falta de vitalidade, de não ser real o suficiente. Qualquer rejeição ou falta de atenção na vida adulta reativa essa ferida narcísica antiga, gerando fragmentação do self, raiva narcísica ou um vazio profundo que parece insaciável. A marca como lente. Essa marca invisível não fica parada no passado. Ela vira uma lente através da qual o mundo é interpretado. Na vida adulta, o filtro entra em ação automaticamente. Um silêncio vira rejeição total, um atraso na resposta vira desinteresse, uma crítica construtiva vira desvalorização completa. Um visto por último vira prova de que eu não importo, porque o sujeito não está apenas vendo a realidade objetiva, ele está interpretando tudo a partir da sua marca interna, eu não sou suficiente. Essa lente distorce, seleciona e amplifica. O que não confirma a crença antiga tende a ser ignorado. O que confirma, por menor que seja, ganha proporções gigantescas. A leitura de Aaron Beck. Na psicologia cognitiva, Aaron Beck nomeou isso como crenças centrais, ou esquemas centrais negativos,
São crenças profundas, globais e rígidas sobre si mesmo, formadas geralmente na infância a partir de experiências repetidas. Eu não sou bom o suficiente. Eu não sou digno de amor. Eu sempre vou ser rejeitado. Há algo fundamentalmente errado comigo. Essas crenças funcionam como filtros automáticos da realidade. Elas geram pensamentos automáticos negativos e fazem com que a pessoa veja o mundo de forma enviesada, confirmando constantemente aquilo que já acredita no fundo. É o que Beck chamou de viés cognitivo, um mecanismo que perpetua o sofrimento. Mesmo quando a evidência contrária aparece, a crença central tende a prevalecer porque ela foi gravada muito cedo, no nível mais básico da autoimagem. O efeito na vida adulta. Então o sujeito cresce, mas leva essa lente consigo muitas vezes sem consciência plena, e começa a viver assim, se antecipa a rejeição antes mesmo que ela aconteça, se protege excessivamente, fechando-se emocionalmente, se esforça demais para ser aceito, perfeito ou útil, ou desiste antes mesmo de tentar para não sentir a dor novamente. Em todos os casos, a marca está operando, mesmo que ele não perceba. Ela dita comportamentos, escolhas de parceiros, padrões de relacionamento e a forma como regula ou não regula suas emoções. A sensibilidade à rejeição torna-se uma companheira constante, especialmente em pessoas com apego ansioso ou desorganizado. O mais perigoso não é ter essa marca, é acreditar que ela é verdade absoluta sobre quem você é, porque a partir disso o sujeito para de questionar, ele confirma a si mesmo repetidamente e passa a viver uma vida inteira tentando provar o contrário. Perfeccionismo, hiperadaptação, busca desesperada por aprovação, ou fugindo da possibilidade de sentir isso de novo, evitação, isolamento, relacionamentos superficiais. É um ciclo exaustivo. A marca invisível vira profecia autorrealizável. A rejeição na infância não vira só uma lembrança dolorosa, ela vira identidade. Uma marca invisível, silenciosa, mas extremamente ativa. E é por isso que, hoje, quando algo aparentemente pequeno acontece, um silêncio, um afastamento, uma mensagem sem resposta, você não reage apenas ao que está diante de você. Você reage a quem você acredita ser. Você reage àquela criança que um dia concluiu que não era suficiente e que ainda carrega, no fundo, essa pergunta sem resposta: o que há de errado comigo? Reconhecer essa marca não é para se condenar, é para finalmente ver com clareza, é para começar a questionar a lente em vez de viver preso dentro dela, porque a marca é poderosa, mas não é a verdade final sobre você. A vida adulta. E aí você cresce, a vida segue, os contextos mudam, as relações parecem diferentes. Você tem mais autonomia, mais palavras, mais escolhas. Mas aquilo que foi construído lá atrás continua com você, não como lembrança consciente que você consegue contar em detalhes, mas como forma de funcionar, como um sistema operacional emocional que roda em segundo plano, determinando como você se aproxima, como você reage, como você se protege. Os padrões começam a aparecer. Então, na vida adulta, algo curioso e muitas vezes doloroso acontece. Você começa a viver situações que na superfície parecem diferentes, mas têm exatamente a mesma estrutura emocional. Você se apega a quem não te escolhe de verdade,
Se envolve com quem não se compromete, se entrega para quem não te reconhece plenamente, e ao mesmo tempo se esforça demais para ser aceito, sendo fácil, útil ou agradável. Tenta agradar constantemente para evitar qualquer sinal de rejeição. Se adapta, se molda, se encolhe para não perder a conexão. Ou, no extremo oposto, se fecha emocionalmente. Evita vínculos profundos para não correr o risco. Se afasta antes mesmo de ser rejeitado. Mantém tudo superficial, controlado, seguro. Mas em todos os casos, a lógica é a mesma. A marca invisível da infância está ditando o roteiro. O medo constante. Existe uma sensação de fundo que acompanha muitas pessoas com essa história, o medo de abandono, mesmo quando nada está acontecendo objetivamente, mesmo quando o outro não deu nenhum sinal claro de afastamento. Um silêncio vira ameaça, uma mudança sutil de tom vira alerta vermelho, uma ausência momentânea vira prova de rejeição. E o sujeito reage, às vezes com ansiedade intensa, cobrança ou perseguição emocional, às vezes com raiva, distanciamento frio ou autopunição, às vezes com um desligamento repentino para proteger-se, sempre tentando evitar de forma desesperada algo que já doeu profundamente no passado. A visão de John Bowlby. John Bowlby, com a teoria do apego, explica com clareza científica por que isso acontece. Os vínculos da infância não são apenas experiências bonitas ou ruins. Eles moldam os modelos internos de apego que carregamos para a vida adulta. Se você cresceu com apego inseguro, ansioso, evitativo ou desorganizado, você desenvolve medo crônico de perder a conexão, dificuldade de confiar plenamente no outro, necessidade constante de confirmação e proximidade no caso ansioso, ou tendência a se fechar e evitar vulnerabilidade no caso evitativo. Esses modelos funcionam como um GPS emocional. Eles preveem perigo onde pode não haver nenhum e ativam respostas de sobrevivência automáticas. Um simples visto por último pode disparar o mesmo alarme que na infância significava o colo sumiu. A compulsão à repetição, e aqui entra um dos conceitos mais profundos e incômodos da psicanálise. Sigmund Freud chamou isso de compulsão à repetição. O sujeito não escolhe aleatoriamente seus parceiros ou situações. Inconscientemente, ele tende a recriar experiências que se conectam com sua história emocional mais antiga, mesmo que sejam dolorosas. Não se lembra do que esqueceu e reprimiu. Ele o atua, escreveu Freud. É como se o inconsciente montasse cenários repetidos na tentativa, muitas vezes fracassada, de dominar, elaborar ou finalmente consertar a ferida original. Mas por que repetir? Porque no fundo existe uma esperança inconsciente. Dessa vez vai ser diferente. Dessa vez eu vou ser escolhido de verdade. Dessa vez eu vou conseguir fazer dar certo. É uma tentativa desesperada de reescrever a história antiga, de provar para aquela criança interior que ela, afinal, é suficiente. Mas na maioria das vezes não dá certo, porque não é sobre a pessoa que está à sua frente, é sobre a estrutura interna que continua a mesma, a lente da insuficiência, o medo de abandono, a necessidade de controle ou de autopunição. A leitura de Otto Kernberg. Otto Kernberg, psicanalista contemporâneo, aprofunda essa compreensão ao falar das organizações de personalidade do mundo interno. Para ele, padrões repetitivos nos relacionamentos não são meras escolhas ruins, eles refletem a forma como o sujeito estruturou seu mundo interno na infância, especialmente as relações de objeto, como o outro é percebido, idealizado, persecutório, frustrante. Quando há uma predominância de relações de objeto instáveis ou split, dívidas
entre bom e mal, o adulto tende a recriar dinâmicas de idealização seguida de desvalorização, de fusão seguida de rejeição, de apego intenso seguido de colapso. Tudo isso é uma repetição da organização psíquica primitiva que não foi suficientemente integrada. A ilusão do azar. Então o sujeito olha para sua vida amorosa ou para seus relacionamentos em geral e pensa: eu sempre encontro as pessoas erradas, ninguém nunca me escolhe de verdade. Eu não tenho sorte no amor, mas isso não é azar, não é destino, é padrão. E padrão não se resolve apenas mudando de pessoa. Resolve-se entendendo que está por trás da escolha repetida, a marca invisível que ainda guia o coração e o corpo, o ciclo. E assim o ciclo se mantém muitas vezes por anos. Você se envolve, a marca invisível é ativada, você reage a partir dela, ansiedade, adaptação excessiva, evitação ou cobrança. O relacionamento se desorganiza ou se desgasta. A experiência confirma a crença antiga: eu não sou suficiente. E tudo recomeça com a própria pessoa, com a próxima pessoa. Um ciclo exaustivo, doloroso e até que seja visto aparentemente sem saída. Na vida adulta você não começa do zero, você continua uma história que, muitas vezes, você nem percebe que está repetindo. Enquanto essa repetição não é vista, não é questionada, não é elaborada com compaixão e consciência, ela continua acontecendo. A boa notícia é que reconhecer o padrão é o primeiro passo para interrompê-lo. Não se trata de culpar o passado ou se vitimizar. Trata-se de trazer luz para o que estava operando no escuro. Porque só quando você entende que não é azar, nem você que é errado, mas uma ferida antiga que ainda fala através dos seus relacionamentos, é que você pode começar a escrever um novo capítulo com mais consciência, mais escolha e finalmente mais liberdade. A compulsão à repetição. Sigmund Freud chamou isso de compulsão à repetição, e esse é um dos pontos mais difíceis de aceitar, porque à primeira vista parece que você está apenas vivendo sua vida, escolhendo pessoas, vivendo relacionamentos, tentando ser feliz, mas na prática você está repetindo. O que significa repetir? Repetir não é fazer exatamente a mesma coisa de novo. Não é viver o mesmo filme com os mesmos atores. É viver experiências diferentes, novas pessoas, novos contextos, novas histórias, mas com exatamente a mesma estrutura emocional. Você muda de parceiro, muda de cidade, de ambiente, de profissão, mas, no fundo, sente a mesma coisa. O gosto amargo do abandono, a dor aguda da rejeição, a sensação sufocante de não ser suficiente, a certeza de que, mais uma vez, você não foi realmente escolhido. E isso não é coincidência, não é azar no amor, é um padrão profundo que o inconsciente insiste em recriar. A tentativa de resolver. A repetição não acontece por acaso. Ela tem uma lógica, inconsciente, mas extremamente precisa. O psiquismo tenta, de alguma forma, resolver no presente algo que ficou aberto, pendente, sem elaboração no passado. É como se houvesse uma conta emocional não fechada, uma ferida que não foi compreendida, um grito que não foi ouvido, uma necessidade que nunca foi plenamente acolhida. E o inconsciente incansável monta novos cenários na tentativa de, finalmente, fechar esse ciclo, dominar a dor, transformar o desfecho. A busca pelo dessa vez vai. Sem perceber, você busca ou se permite entrar em situações que repetem a dinâmica familiar da infância. Alguém emocionalmente indisponível, alguém que dá migalhas de afeto, alguém que se aproxima e depois se afasta.
Mas junto com essa escolha vem a expectativa inconsciente. Dessa vez vai ser diferente, dessa vez eu vou ser suficiente, dessa vez vão me ver de verdade, dessa vez não vou ser abandonado. Só que na maioria das vezes não acontece, porque você mudou o cenário, mas não mudou a estrutura interna que organiza o enredo. A contribuição de Jacques Lacan. Jacques Lacan oferece uma leitura ainda mais radical. Para ele, o sujeito está muitas vezes preso ao que chama de gozo, uma forma paradoxal de satisfação que passa necessariamente pelo sofrimento. Você sofre, mas repete. Você sabe que dói, mas volta. Você se frustra, mas continua buscando o mesmo tipo de relação. Porque existe algo ali que te captura, algo que vai além do prazer consciente e da lógica do eu quero ser feliz. É um gozo do sofrimento repetido ligado à própria estrutura do desejo humano e à falta primordial que nos constitui. A leitura de Donald Winnicott. Donald Winnicott complementa com sua habitual humanidade. O sujeito tende a buscar ambientes e relacionamentos que de alguma forma se pareçam com o que ele conheceu na infância, mesmo que esse ambiente não tenha sido saudável, porque o familiar dá uma sensação de reconhecimento, de continuidade do ser, mesmo quando dói, mesmo quando machuca. O falso self aprendeu a sobreviver naquele ambiente e, paradoxalmente, sente-se em casa quando reencontra algo parecido. Porque quase nunca dá certo, porque você muda a pessoa que está à sua frente, mas não muda a forma como você se posiciona no vínculo, não muda a lente através da qual interpreta os sinais, não muda a criança interior que ainda busca ser escolhida. A estrutura interna, o medo de abandono, a crença de insuficiência, a necessidade de controle ou de autopunição continua operando. E ela conduz, inevitavelmente, ao mesmo tipo de desfecho. A repetição como prisão. Com o tempo, isso vira um ciclo doloroso e previsível. Você se envolve. A marca invisível é ativada. Você revive a mesma dor antiga, tenta fazer diferente, se esforça mais, se adapta mais, cobra mais ou se fecha mais. Se frustra profundamente. Reforça a crença central, eu não sou suficiente, e o ciclo recomeça com a próxima pessoa. Não porque você gosta de sofrer, mas porque algo em você ainda não foi compreendido, ainda não foi olhado com compaixão, ainda não foi elaborado. Autores atuais, como Jessica Benjamin, em sua teoria do reconhecimento intersubjetivo, mostram que o ser humano busca, acima de tudo, ser reconhecido pelo outro como sujeito. Quando esse reconhecimento falha repetidamente na infância, o adulto entra em dinâmicas destrutivas, de submissão, controle, dominação ou masoquismo relacional, sempre tentando, de algum modo, garantir ou forçar aquilo que faltou, o olhar que realmente vê. O ponto central, a compulsão à repetição é um erro seu, não é fraqueza de caráter. Não é você que atrai o errado. A compulsão à repetição não é um erro seu, não é fraqueza de caráter, não é você que atrai o errado. É uma tentativa inconsciente de resolver, de entender, de fechar algo que ficou aberto há muito tempo. Mas enquanto permanecer sem consciência e sem elaboração, essa tentativa vira aprisionamento. Você não repete porque quer sofrer, você repete porque algo em você ainda insiste, ainda busca, ainda tenta do único jeito que aprendeu na época. Mas enquanto isso não for visto com clareza, enquanto não for compreendido com compaixão, você continua vivendo o passado no presente, achando que está apenas vivendo sua vida. A boa notícia é que a repetição, por mais dolorosa que seja, também carrega uma mensagem importante. Há algo em você que ainda pede para ser cuidado. Há uma criança interior que ainda espera ser vista. Há uma ferida que ainda pode ser curada. E é exatamente quando você começa a ver o padrão
que a repetição perde sua força cega e abre espaço para algo novo. O olhar do outro. Para Jacques Lacan, o sujeito se constrói no olhar do outro. Isso significa que você não nasce sabendo quem é. Você se torna quem é, a partir de como foi visto, reconhecido, significado e desejado pelo outro. O olhar que constrói. Desde os primeiros meses de vida, o ser humano depende do outro. E isso não só para sobreviver fisicamente, mas para existir psiquicamente. É no olhar da mãe ou do cuidador principal que a criança encontra a confirmação de que ela existe, o reconhecimento de suas emoções e necessidades, a validação de sua presença no mundo. Quando esse olhar está presente, atento, afetuoso, consistente, o sujeito começa a se estruturar com uma sensação básica de segurança e continuidade do ser. Ele se sente real, ele se sente inteiro. Mas quando esse olhar falha de forma repetida, é distante, indiferente, crítico, inconsistente ou ausente. Algo fica em aberto, uma falta se instala, uma lacuna que não é apenas emocional, ela é estrutural. A falta de reconhecimento. Se você não foi suficientemente reconhecido, não foi validado em sua existência, não foi verdadeiramente visto em sua singularidade, você cresce com uma falta, uma sensação difícil de nomear, mas extremamente presente. Eu preciso ser visto, eu preciso ser reconhecido, eu preciso provar que tenho valor. Essa falta passa a organizar grande parte da sua vida. Ela se manifesta como uma fome constante de confirmação externa, como se, sem o olhar positivo do outro, você corresse o risco de desaparecer ou de não valer nada. A busca na vida adulta. Então, na vida adulta, essa busca continua, mas agora de forma inconsciente, muitas vezes disfarçada. Você quer ser escolhido, quer ser desejado, quer ser importante para alguém, quer ocupar um lugar especial no olhar do outro. E isso não é superficial, não é vaidade ou carência simples, é estrutural. É a continuação da necessidade primordial de ser reconhecido como sujeito. A rejeição como ferida. Quando alguém te rejeita, mesmo de forma sutil, não é só uma situação pontual do presente, é uma ativação dessa falta inicial, dessa ausência de reconhecimento que marcou seus primeiros anos. Por isso a dor é tão desproporcional, porque não é apenas sobre aquela pessoa específica, é sobre o que essa rejeição representa simbolicamente. A confirmação de que mais uma vez você não foi suficientemente visto, desejado ou valorizado. Heinz Kohut, na Psicologia do Self, fala da importância vital do espelhamento. O sujeito precisa ser visto, refletido com entusiasmo e aceitação para construir um self coeso, vital e resiliente. Quando esse espelhamento falha de forma crônica, o self permanece frágil. Surge então uma necessidade constante de validação externa para sentir-se inteiro. Qualquer rejeição ou falta de atenção desorganiza emocionalmente porque toca diretamente nessa fragilidade narcísica, o medo de se fragmentar, de sentir o vazio interno ou de não existir de verdade. A relação com o desejo. Para Jacques Lacan, o desejo do sujeito está profundamente ligado ao desejo do outro, ou seja, você não deseja apenas coisas ou pessoas, você deseja ser desejado, quer ser importante no desejo do outro, quer ocupar um lugar privilegiado no olhar e no desejo alheio.
Quando esse lugar não é concedido, quando o outro se afasta, ignora ou rejeita, você sente que perde não só a pessoa, mas o próximo lugar que dava sustentação à sua identidade. Isso gera uma angústia profunda, quase existencial. Como se, sem ser desejado, você corresse o risco de se dissolver. Autores como Jessica Benjamin, em sua teoria da intersubjetividade, ampliam essa ideia de forma bela e poderosa. O ser humano não precisa apenas ser visto, ele precisa de reconhecimento mútuo. Ser reconhecido como um sujeito separado com desejos, intenções e existência própria, e ao mesmo tempo reconhecer o outro como sujeito. Quando esse reconhecimento mútuo falha repetidamente, o indivíduo pode se sentir invisível, inexistente ou reduzido a objeto na relação. Isso abre caminho para dinâmicas de dominação, submissão ou colapso relacional, sempre na tentativa desesperada de obter o reconhecimento que faltou. O efeito na sua vida. Então, sem perceber, você começa a viver assim. Mede seu valor pelo olhar e pela aprovação do outro. Se sente vivo e valioso quando é reconhecido e desejado. Se desorganiza, entra em ansiedade ou vazio quando é ignorado ou rejeitado. Isso cria uma dependência emocional real. Isso não porque você é fraco ou carente demais, mas porque algo essencial, o olhar que constrói o self, faltou de forma suficientemente boa na sua formação. O mais importante, a questão não é precisar do outro. Todo ser humano precisa do olhar e do reconhecimento do outro. Essa é uma necessidade humana fundamental. A questão é depender totalmente disso para se sentir alguém, porque aí qualquer rejeição vira ameaça à própria existência. Qualquer silêncio vira prova de que você não vale nada. Qualquer afastamento vira confirmação da falta primordial. O olhar do outro te constrói, mas também pode te aprisionar. Se você não foi suficientemente reconhecido na infância, vai buscar esse reconhecimento a vida inteira. Muitas vezes em lugares onde ele não pode ser dado de forma saudável. Enquanto isso não for compreendido com clareza, cada rejeição vai parecer maior do que realmente é. Porque no fundo não é só sobre o outro que está à sua frente. É sobre uma ferida antiga que ainda está aberta. É sobre aquela criança que ainda espera ser vista de verdade. Reconhecer essa dinâmica não é para se culpar, é para finalmente libertar-se da prisão do olhar alheio e começar a construir pouco a pouco um olhar próprio mais compassivo, mais estável e mais verdadeiro sobre si mesmo. O que ninguém te fala. A dor que você sente hoje não é exagero, ela não é fraqueza, não é drama, não é sensibilidade demais. Ela é legítima. Mas existe um ponto que quase ninguém te explica claramente. Ela não é apenas atual. O que está doendo agora carrega o peso de muito mais do que o silêncio de hoje, a mensagem não respondida ou o afastamento sutil. A dor não começa agora. O que você sente no presente é real. A dor não começa agora. O que você sente no presente é real. O aperto no peito, a ansiedade que sobe de repente, o vazio que insiste, a raiva ou a tristeza que parecem desproporcionais, tudo isso é verdadeiro. Mas não começou aqui. É uma dor que vem sendo construída ao longo dos anos, acumulada silenciosamente, camada por camada, experiência por experiência que não pôde ser digerida, nomeada ou acolhida na época.
O acúmulo emocional, cada experiência que não foi compreendida, cada emoção que você teve que engolir para não incomodar, cada vez que sentiu algo intenso e não teve espaço para expressar, cada rejeição sutil que você precisou superar rápido para continuar funcionando. Ficou, não desapareceu magicamente, não se resolveu sozinho com o tempo. Apenas foi sendo guardado no corpo, na mente e no sistema nervoso como um arquivo aberto que nunca foi fechado. A visão de Sigmund Freud. Sigmund Freud alertou para essa verdade incômoda. Aquilo que não é elaborado retorna, mas não retorna como uma lembrança clara e organizada. Retorna disfarçado em formas que muitas vezes nos pegam de surpresa. Angústia sem motivo aparente, ansiedade que parece vir do nada, irritação ou raiva desproporcional, sofrimento difuso e persistente, como ele próprio observou em suas ideias sobre o retorno do reprimido. O que é empurrado para o inconsciente não some. Ele se preserva e reaparece muitas vezes de formas distorcidas ou mais feias, porque foi enterrado vivo. Ou seja, você sente intensamente, mas não sabe exatamente por quê. O inconsciente não esquece, ele apenas encontra outros caminhos para falar. A leitura de Wilfred Bion. Wilfred Bion aprofunda esse processo com uma precisão quase cirúrgica. Ele dizia que o que não pode ser pensado é sentido. Quando uma experiência emocional é intensa demais para ser processada no momento, especialmente na infância, ela não é transformada em pensamento. Bion chamou essas experiências cruas de elementos beta, sensações brutas, não digeridas, como coisas em si que o psiquismo não consegue simbolizar ou armazenar de forma útil. Se não houver um continente, alguém ou um espaço interno capaz de receber, conter e metabolizar essas emoções através da função alfa, elas permanecem como algo bruto, caótico, difícil de nomear. Elas não desaparecem. Podem se transformar em um terror sem nome, em pânico psicótico, ou simplesmente em um mal-estar constante que inunda a pessoa sem que ela consiga explicar. O corpo e a mente acumulam, e com o tempo esse acúmulo começa a se manifestar de formas muito concretas. Tensão muscular constante, cansaço emocional que nenhum sono resolve, pensamentos repetitivos sobre rejeição ou insuficiência, reações desproporcionais a pequenos sinais de afastamento, sensação de vazio ou de algo errado comigo que volta como um refrão incansável. Você olha para o que está acontecendo e pensa, isso não faz sentido, é só uma mensagem sem resposta. E realmente não faz sentido no nível consciente, mas faz todo sentido no nível do corpo e do inconsciente. Você não está reagindo só ao que aconteceu hoje. Você está reagindo ao arquivo inteiro que essa situação acabou de abrir. Por que parece exagero? Porque o que você sente hoje não é só sobre hoje, é sobre tudo que está junto. É como se cada nova rejeição ou microabandono ativasse não apenas o evento atual, mas todo o acúmulo de dores antigas que nunca tiveram espaço para serem sentidas, nomeadas e elaboradas. É por isso que a dor parece desproporcional, não porque você é sensível demais, mas porque você está carregando muito mais do que parece à primeira vista. A ilusão do controle. Muitas pessoas tentam lidar com isso da única forma que aprenderam ou que a sociedade permite, ignorando o que sentem, distraindo-se o tempo todo, racionalizando não é nada ou eu estou exagerando, minimizando. Outras pessoas passam por coisas piores, mas isso não resolve, só empurra o acúmulo para mais fundo. E o que é empurrado sempre volta, às vezes mais forte, às vezes de formas que parecem ainda mais inexplicáveis.
O que ninguém te fala, quase ninguém te ensina essa verdade simples e profundamente libertadora. Sentir demais pode ser resultado de não ter podido sentir antes. Reagir forte pode ser consequência de ter guardado demais por anos. Desorganizar-se hoje pode ser o preço de ter se segurado emocionalmente por muito tempo. A sensibilidade excessiva, a rejeição, muitas vezes, é o grito de tudo aquilo que foi silenciado, engolido ou minimizado na infância. Ninguém te fala que a intensidade da sua dor atual é, muitas vezes, a conta que chega de tudo que não foi metabolizado. O ponto central. A dor, por si só, não é o problema. A falta de elaboração é o problema, porque a dor, quando compreendida, nomeada, acolhida e elaborada com compaixão, se transforma. Ela perde força destrutiva, ela ganha significado. Ela pode até virar fonte de crescimento, sabedoria e maior autenticidade, mas quando é ignorada, negada ou minimizada, ela se acumula e volta com juros, no corpo, na mente e nos relacionamentos. Então você não está exagerando, você está sentindo, mas está sentindo mais do que parece, porque não é só sobre agora, é sobre tudo aquilo que você nunca conseguiu elaborar completamente. É sobre todas as vezes que você precisou engolir, silenciar ou seguir em frente sem poder processar o que estava acontecendo dentro de você. Reconhecer isso não é para se vitimizar ou se culpar, é para finalmente parar de julgar a si mesmo por sentir tanto. É para começar a dar ao que você sente o espaço, a atenção e a contenção que ele nunca teve antes. Porque só quando você permite que essa dor antiga seja vista, pensada e elaborada com gentileza, ela deixa de ser um peso que te arrasta para o fundo e começa a se transformar em algo que você pode carregar com muito mais leveza e liberdade. Talvez o que você chama de fraqueza seja, na verdade, algo que nunca foi escutado. Talvez o que você julga como exagero, carência ou sensibilidade demais seja apenas a voz de uma criança interior que, por muito tempo, precisou se calar para sobreviver. Talvez a dor desproporcional que surge com um simples silêncio, com uma mensagem não respondida, com um afastamento sutil, não seja sinal de que há algo errado com você. Talvez seja o sinal mais honesto de que há algo muito certo. Seu corpo e sua psique ainda guardam memória, ainda lembram, ainda tentam proteger você daquilo que um dia doeu demais. E talvez o que você precisa não é ser mais forte, é começar a se entender. É parar de lutar contra si mesmo, é olhar para aquela dor com curiosidade em vez de julgamento, é reconhecer que a rejeição atual quase nunca é sobre o agora. Ela ecoa uma ferida antiga que merece finalmente ser vista, acolhida e elaborada. Você não precisa se tornar alguém que não sente mais, você precisa se tornar alguém que consegue sentir sem se destruir. Alguém que entende de onde vem o peso e que, por isso, pode carregá-lo com mais leveza. Porque entender não é fraqueza, entender é o começo da liberdade. É o momento em que você deixa de ser prisioneiro da compulsão à repetição, deixa de ser refém do olhar do outro, deixa de acumular o que nunca pôde ser pensado. É o momento em que você olha para aquela criança que aprendeu cedo demais, que não era suficiente, e pela primeira vez diz para ela: eu te vejo, eu te escuto, você não precisa mais provar nada. A rejeição ainda vai doer porque somos seres humanos, feitos para a conexão, mas ela não precisa mais te definir, não precisa mais te paralisar, não precisa mais confirmar a velha história de que você não é suficiente. Agora você sabe de onde vem esse peso. Agora você pode escolher não repeti-lo cegamente. Agora você pode começar a escrever uma nova história.
não mais baseada no medo de abandono, mas na compaixão por si mesmo e na possibilidade real de vínculos mais saudáveis e autênticos. Você não está quebrado, você está marcado por uma história que merecia ser diferente. E exatamente por isso a cura é possível, não como um fim mágico da dor, mas como uma transformação profunda, a capacidade de sentir sem se perder, de se relacionar sem se anular, de ser rejeitado sem se aniquilar. Porque no final a maior força não é nunca sentir dor. A maior força é conseguir olhar para a dor e dizer, eu te entendo. E agora, juntos, vamos aprender a viver de outro jeito. Você já deu o primeiro passo? Mais difícil, olhar para dentro. Continue com paciência, com compaixão, com coragem. A criança que um dia se sentiu invisível merece finalmente ser vista por você. E o adulto que você está se tornando merece viver sem carregar o peso de uma história que não foi sua escolha. Essa é a verdadeira transformação. Não se trata de nunca mais sentir rejeição. Trata-se de não deixar que ela tenha mais o poder de destruir quem você é. Você é suficiente, sempre foi, só precisava entender de onde vinha a dúvida. E agora você entende.